Doutor Me Consulta. Oferecimento Farmapele, Odontoclinic e Rei dos Óculos Kodak. Doutor Me Consulta, o seu programa que é referência em saúde, bem-estar e prevenção já está no ar. Participe aqui do nosso programa encaminhando as suas perguntas ou até mesmo a sua sugestão de tema para os nossos especialistas da saúde. E acompanhe também o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Lá você pode acompanhar os nossos bastidores e conhecer um pouco mais dos nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. Eu quero mandar um super beijo aos meus parceiros, um beijo para a Fabiola da By Fabiola Moda Feminina, um beijo também para toda a equipe lá da Santa Joia e um beijo ao Robertinho Milas, que é o responsável pela minha maquiagem e cabelo. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. Mais uma vez recebendo aqui o nosso parceiro Unicesumar, né, na presença do Lucas Castro. Tudo bem, Lucas? Tudo Seja bem, bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Olha, hoje o nosso assunto é com você, que está recém-saído aí do colegial, né? Fez o terceirão e pretende fazer uma faculdade, mas no momento não sabe muito bem que caminho seguir, né? Lucas, como fazer para retomar as aulas depois de tanto tempo? Hoje, Kelly, dentro da nossa instituição Unicesumar, a gente tem vários testes, que a gente chama de testes vocacionais, onde ele vai pegar os pontos positivos desse determinado candidato, que vai analisar e vai dar a melhor graduação lá na frente para ele cursar. Olha, então não é difícil. Se você tem esse desejo de cursar uma faculdade, pode estar procurando o Lucas, né, ou até mesmo algum outro funcionário da Unicesumar, que eles vão te orientar, né, tentar abrir um norte aí para você que tem um desejo, obviamente, de fazer uma faculdade. Exatamente. Dentro do nosso polo também um time altamente completo e competente para ajudar você na escolha desse curso. Então fica a dica e convido você aí, peço a você que convide esses futuros acadêmicos, né, a conhecerem a Unicesumar. Exatamente, tá o nosso endereço aqui embaixo, o nosso telefone. Procure nosso time, vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre o Unicesumar, sobre um curso, e aguardamos vocês. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado, Kelly. E olha, não saia daí, porque ainda tem muito mais aqui no Doutor Me Consulta para você. Eu quero dar as boas-vindas à nossa psicóloga, a doutora Júlia Arnaud. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Obrigada. A doutora sempre está trazendo assim, temas muito relevantes e hoje não será diferente. Nós vamos falar sobre a violência psicológica, não é isso, doutora? Isso mesmo. Quais são as características de uma violência psicológica? As características mais marcantes, Kelly, envolvem humilhação, né? Comportamentos vexatórios, a própria vergonha pública. Então é todo o comportamento que vise ali a humilhação, a ameaça e que acabe fazendo com que a vítima, com que a pessoa se sinta constrangida, se sinta humilhada diante de uma situação. Doutora, atualmente agora nesse cenário que estamos vivendo, quando você liga o noticiário, você se depara com situações semelhantes, né? Isso. Principalmente tratando-se de mulher e seu companheiro. Sim. Né? Como que as mulheres, né, ou qualquer outra pessoa pode identificar essa agressão psicológica? Olha, foi bem lembrado o que você falou, porque como a gente sabe, a mulher ela acaba se tornando mais vulnerável na nossa sociedade por inúmeros fatores que a gente já sabe, né? A violência psicológica em si. Só que isso pode acontecer com qualquer pessoa, tanto com homem como com mulher. Existem homens e mulheres abusivos, né, no caso. Então, como é que a gente consegue identificar? A gente costuma dizer que a violência, ela tem um ciclo. E aí a gente tem que prestar atenção aos sinais, como eu falei, de humilhação, de comportamentos vexatórios, ou seja, pessoas que te humilham, pessoas que fazem com que você se sinta constrangida diante de situações, ameaças, né? Pessoas que acabam fazendo com que você tenha a sua liberdade suprimida. Então, tudo isso já é uma consequência, já é um fator agravante para que a gente preste atenção numa violência psicológica. Um outro ponto importante, que a gente pode aprofundar nisso mais para frente, é que a violência psicológica, ela não é a violência física, na verdade, a agressão física,
ela não é a primeira, geralmente, a experimentada, né? A que as pessoas geralmente começam através dela. A violência psicológica é o primeiro passo, e se não for tratada ali naquele primeiro momento, se não for feito algo a respeito, isso pode ser desenvolvido para uma agressão física lá na frente. Fica até como um alerta para você que está nos assistindo, porque como a doutora falou, a violência, ela não necessariamente tem que ser aquela física, né? Que você tem que sentir a dor ali na pele. Isso. A violência já começa a partir do momento que ou alguém da sua família, ou até mesmo seu parceiro, ou um amigo começa a te tratar com ignorância. Exatamente. Com agressividade. Com agressividade, tentando sempre te diminuir diante de demais pessoas. Exatamente. Você citou um ponto bem importante, porque se a gente for categorizar mesmo, se a gente for definir o que é a agressão psicológica, a gente diria que é justamente tudo aquilo, né, todo comportamento que cause dano emocional para a vítima e que também diminua a sua autoestima. Um outro fator também que a gente tem que prestar atenção é que é considerado a violência psicológica todo comportamento que vise ali influenciar de modo negativo o pleno desenvolvimento da mulher. Então, tudo aquilo que faz com que a nossa liberdade ela seja suprimida, com que a gente não consiga ser aquilo que nós somos, né? Então, de fato, já é algo relacionado à violência psicológica. Esse fato da senhora mencionar tudo aquilo que acaba evitando de ser o que nós somos, a gente vê isso acontecer muito em casais, né? Sim. Você inicia um relacionamento, a pessoa te conhece super extrovertida, no meio dos seus amigos, né? Usando todo tipo de roupa, seja um shortinho ou um vestidinho. E aí, quando você passa a ter um relacionamento mais sério com essa pessoa, ela começa a querer te podar teus passos, escolher com quem você tem que falar ou deixar de falar, que tipo de roupa você tem que se vestir. Então, já é um grande indício de que ele é uma pessoa que está abusiva. Porque se a pessoa nos conheceu desse jeito, né, e envolve vários fatores, como você falou, vestimenta, tipo de personalidade. Então, se você me conheceu assim, gostou de mim desse jeito e aceitou se relacionar dessa forma, por que num determinado momento do relacionamento você quer me mudar? Né? Exato. Por insegurança, por baixa autoestima. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes o abusador, a pessoa que pratica o abuso psicológico, ela tem problemas relacionados a ela e ela projeta esses problemas na vítima. As mulheres, eu sempre trago aqui e falo as mulheres, tudo bem, homens também passam por isso, mas nós somos o sexo frágil, como costumam dizer, e somos as que mais passamos por situações semelhantes. Então, assim, às vezes um parceiro não quer que a sua parceira corte o cabelo, porque ele não gosta de mulheres de cabelo curto, mas a sua parceira tá com vontade de cortar. E aí, o que ela faz? Começa a anular a própria vontade. As suas vontades para fazer as vontades do parceiro. E não é certo. A partir do momento que você começa a observar que você está deixando de ser você para agradar o outro, nossa, é igual aquele ditado, corre, Bia, não quer cilada. Então, assim, se observem, se amem, coloquem vocês sempre em primeiro lugar. Não se diminuam para caber na vida de ninguém, não é isso? Exatamente. Maravilhoso isso que a Kelly falou para vocês agora. Olha, doutora, vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. A gente vai conhecer a primeira pergunta agora na tela. Existe algum amparo jurídico para quem sofre esse tipo de violência? Se é amparado por lei. Sim, é amparado por lei, inclusive a Lei Maria da Penha, que é a que a gente mais conhece, né? Ela ampara não só a violência física, como a maioria das pessoas acreditam. A Lei Maria da Penha vai amparar a mulher também em relação à violência psicológica, à violência moral, à violência sexual e à violência patrimonial. Então é muito importante que a gente acabe propagando isso para as pessoas, porque muita gente ainda acredita que a violência psicológica e todos esses outros tipos não são amparados por lei, e são. E o agressor ele vai sofrer as consequências que a Lei Maria da Penha já dispõe nesse sentido. Uma outra informação importante da gente lembrar, Kelly, é que recentemente foi aprovado no Senado um projeto de lei que vai fazer com que o agressor tenha uma pena, né, de reclusão de 6 meses a 2 anos por conta da prática da violência psicológica. Até então, a violência psicológica em si, ela não tinha uma pena, né, para isso. E aí agora eles já aprovaram, o projeto está encaminhado aí no Senado, para que isso seja também feito de uma forma mais prática e que o agressor, ele também sofra uma punição de 6 meses a 2 anos.
Que bom, doutora, que existem leis para nos amparar, né? Com certeza. Um outro fator importante da gente lembrar, Kelly, é que só em 2020, através das plataformas do 180 e o 100, que são meios em que a vítima ela pode ligar para fazer as denúncias e até mesmo para seguir orientações de como fazer isso, né? De como proceder diante de uma situação de agressão, foram registrados mais de 105 mil casos de denúncias de violência contra a mulher. Não só de agressões físicas, mas também de outros tipos de violência. Então imagina, só através dessas duas plataformas foram mais de 105 mil ligações de violência. Imagina aquelas que a gente não sabe, aquelas que não denunciam e os BOs que são feitos também através das delegacias, né? Então é muita coisa, é um número muito grande e a gente precisa estar atento a tudo isso. Verdade, um número muito significativo. Doutora, a gente tem mais uma participação, é a Lourdes, ela é do bairro Equatorial e ela pergunta o seguinte: como posso identificar que estou sofrendo violência psicológica? Como a gente já citou aqui, existem alguns sinais que você já pode ficar em alerta, né? Como é o caso de a sua liberdade ela está sendo podada, então já fica atenta, porque como a gente falou aqui, um relacionamento ele não tem que transformar você numa outra pessoa. E quando a gente fala de relacionamento, não é só amoroso, é relacionamento com amigos, relacionamentos no trabalho, relacionamentos familiares. Então podou a sua liberdade, já fica alerta. Começou a te ameaçar, começou a te humilhar, a ser mais agressivo, né? Então, todos esses comportamentos já te levam a pensar numa violência psicológica. Tudo aquilo que faz com que você se sinta mal, se sinta diminuída, deixe sua estima baixa, já é considerada uma violência psicológica. Doutora, temos mais uma participação, é a Amanda Bezerra, ela é do bairro Jardim Floresta e ela diz o seguinte: minha mãe sempre foi muito agressiva e percebo que é um traço de muitas pessoas que eu me envolvo. Isso tem algum tipo de relação? Sim, como a gente já falou aqui de outras vezes, o meio em que a gente vive, principalmente o familiar, vai ser o parâmetro, né, para a forma como a gente vai se relacionar com as outras pessoas, para a aceitação dos nossos limites, porque é justamente através dessa relação familiar que a gente vai estabelecer os nossos limites. Como ela mesma disse, ela acabou se conectando com pessoas que são agressivas como a mãe. Então, qual que é o primeiro parâmetro de comportamento que a gente tem em casa? São dos nossos pais. Se eu não ressignifico esse tipo de comportamento, se eu normalizo tudo isso, eu vou acabar me conectando com pessoas que são agressivas e o meu limiar ele vai ficando cada vez mais brando, né? Então, para que eu consiga trabalhar isso, eu preciso primeiro me conhecer, trabalhar, fazer o processo, né, de autoconhecimento, ressignificar essas questões e entender que os padrões dos meus pais, no caso dela, da mãe, não precisam ser perpetuados na própria vida. Que ela pode levar uma vida diferente, que ela pode se conectar com pessoas que não vão ser iguais aí à mãe dela nesse sentido. Doutora, o agressor, né, a pessoa que acaba agindo de forma agressiva com outra pessoa, ele consegue identificar que ele está sendo esse tipo de pessoa? Algumas pessoas sim, Kelly. Tem pessoas que são conscientes do comportamento que elas estão tendo, mas a gente entra naquele ponto de ser muito difícil eu aceitar, né, que eu estou sendo agressivo, que eu estou sendo nocivo, que o meu comportamento está afetando de forma negativa outra pessoa, porque a partir do momento em que eu aceito o problema, eu tenho responsabilidade sobre ele. Então, muitas pessoas, muitos agressores, eles não querem aceitar essa responsabilidade, porque o aceitar a responsabilidade implica eu fazer alguma coisa para mudar o meu comportamento, né? E para eu mudar, eu preciso envolve uma série de fatores. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso ver de onde vem esse tipo de agressão, né? Por que sou agressivo, por que tenho necessidade de fazer isso, se isso é uma necessidade de autoafirmação e eu acabo projetando nos outros. Então, assim, existe uma série de características que acabam tornando esse perfil, né, fazendo com que a pessoa se torne uma pessoa mais agressiva em todos os aspectos, como a gente falou, não só em relação à violência psicológica, porque toda violência física ela começa com uma violência psicológica. Então existem inúmeros fatores. Tem pessoas que fazem de forma consciente, até porque no mundo em que a gente vive hoje em dia, as informações elas estão cada vez mais, né, acessíveis para todo mundo. Então a maioria sabe sim que está sendo abusiva até determinado ponto. Olha, doutora, muito obrigada pela sua participação. Esse assunto ele é muito extenso, né? Dá pra gente explorar bastante. Com certeza. E fica o convite para você retornar aqui ao Doutor Me Consulta. Claro, vai ser um prazer. Continuar com esses assuntos, para a gente também servir como um alerta para quem está nos assistindo.
né? Isso mesmo. E para a gente finalizar, eu vou deixar aqui o número que é o 180 180, que é uma plataforma que serve para que você possa ligar não só para denunciar qualquer tipo de violência, mas também para receber orientações de como proceder diante de um tipo de violência, de qualquer uma dessas que a gente citou. Então, não deixe, é anônimo, né, que é importante Sim. a gente lembrar. Então, não tem problema, ligue, utilize os meios que a nossa sociedade tem, que ainda bem que a gente tem avançado nesse sentido, e não fique calada, porque é algo que a gente pode e deve enfrentar. É isso aí, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Olha, o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas antes a Farmapele tem um recado para você. A Farmapele é a maior rede de farmácias de manipulação com 90 lojas pelo Brasil e 33 anos de experiências em medicamentos personalizados, suplementos e cosméticos de tratamento. O DNA da Farmapele vem metade das fórmulas personalizadas prescritas pelos médicos da precisão científica dos laboratórios. A outra metade vem da beleza da jovialidade, do bem-estar que se reflete no rosto e no corpo. Ficamos localizados na Avenida Santos Dumont, 1428, Aparecida. WhatsApp 991 44 5150. Telefone 3224 1136. Nos acompanhe no Instagram, @FarmapeleBV.